Paz do Senhor, queridos irmãos, gostaríamos de dar o bem-vindo a todos aqui presentes, que possamos dizer todos os dias: Senhor, obrigado pelo que tens feito, obrigado pelo que estás fazendo e pelo que ainda vais fazer na minha vida. Eis-me aqui, eu não sei o seu projeto para a minha vida, mas me usa da maneira que o Senhor quer. Eu gostaria de, rapidamente, em poucos minutos que temos aí, ler um texto muito conhecido que está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Nós estamos estudando na EBD, todo domingo pela manhã, recém chegamos na metade da nossa revista, A Vida do Apóstolo Paulo, e ele tem servido de grande exemplo para a nossa vida, de uma pessoa que não tinha nenhuma das condições, segundo o padrão do mundo, de ser usado por Deus, e Deus usou ele. Então nós não podemos dar desculpas de que Deus não possa nos usar para fazer a obra dele. E eu gostaria de, juntamente com os irmãos, analisar a vida do apóstolo Paulo e de alguns personagens bíblicos e entendermos que nós precisamos estar dispostos e disponíveis para que Deus nos use no tempo que ainda reste, até que Ele volte, para alcançarmos o maior número de pessoas com a verdade de que Ele continua salvando, curando, e Ele quer libertar o maior número de pessoas das garras escravizadas, das vidas escravizadas pelas garras de Satanás que os tem enganado. Em Atos 9, a partir do versículo 10, no texto da versão que eu vou ler, diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento escolhido para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Todos nós conhecemos este texto, o chamado de Paulo, o trabalho maravilhoso que Deus fez na vida dele, e toda vez que eu leio esse texto, eu fico maravilhado da graça de Deus. Como que Deus pode ser gracioso com uma pessoa como ele, Saulo, um perseguidor, e transformá-lo no maior dos apóstolos, naquele que levou o evangelho no primeiro século a muitos lugares. E aí eu posso ter uma alegria e uma esperança: Deus pode me usar, independente do meu passado. Deus tem todo o poder para modificar a minha vida, e eu não posso dar desculpas para que Deus não me use. Segundo os padrões daquela época, sem contar os nossos dias, Saulo era improvável para o serviço do Senhor. Os cristãos tinham medo dele. Ele estava com autorização para prender, levar muitas pessoas até Jerusalém, e alguns até mortos foram, mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele tem um encontro com o Senhor, e a mudança foi tão grande, que ele não mais levava pessoas presas, mas o chamado de Deus na vida dele era para libertar as pessoas, talvez não de prisões, de algemas, mas libertar as pessoas de entendimentos errados, de ser presas de Satanás, e não entender a necessidade de viver uma vida de libertação. Só o fato de nós estarmos estudando na EBD, pastor Jânio, só o fato de eu estar aqui hoje mencionando o nome de Paulo já é um testemunho da tão grande obra que Deus fez na vida dele, e ainda está fazendo, porque por causa dos escritos de Paulo, muitas pessoas são alcançadas com entendimento. A Bíblia diz que foi revelado a Saulo o mistério que estava oculto, e ele pôde nos apresentar. Tem pessoas
que quando olham para Paulo, eles até ficam tentados a pensar assim: não, mas Paulo era um santo homem de Deus, um grande apóstolo, mas não entendem o que era, ou como era a vida dele, o que Deus fez na vida dele, e da mesma maneira, Deus pode nos usar, e não podemos nos fazer de vítimas, e muitas vezes usar aquela terminologia: eu não sou ninguém, eu sou inferior, eu não vim de uma família de berço cristão, eu nunca ouvi falar de Deus, sabe? Independente do seu passado, o nosso texto vai dizer que Jesus pode usar todo aquele que está o quê? Disponível para ele. Ele é para mim, disse Deus para Ananias, um vaso escolhido, um instrumento. Ele estava perseguindo, mas ele teve um encontro comigo, e agora ele disse: Senhor, o que tu queres que eu te faça? O Senhor disse: vai para casa, na rua direita, fica lá, que eu vou te falar o que você precisa fazer. Talvez você está na casa direita, você tem vindo à igreja, você tem buscado, e até hoje talvez ainda não entendeu o que o Senhor tem para você. Eu vim aqui hoje falar para você, independente do que talvez você tenha feito ou não tenha feito, Deus quer e pode te usar. Mesmo que talvez você diz: não, mas você não conhece a minha vida, será que Deus pode me usar? Você não conhece o meu passado, você não conhece os obstáculos que eu tenho na minha vida. Eu gostaria de analisar a vida do apóstolo Paulo juntamente com vocês, e ver que independente dos muitos obstáculos que eu posso ter, que você possa ter, o apóstolo Paulo tinha muito mais contra ele do que a favor, e mesmo assim Deus usou ele, e da mesma maneira Deus pode usar a nossa vida, porque a Bíblia diz que não há nada que Deus não possa fazer, não há vida que Ele não possa mudar, e onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, porque pelo poder de Deus, nós podemos ultrapassar todos os montes, todas as dificuldades, para que o nome dEle seja alcançado. Já podemos até responder a pergunta: será que Deus pode me usar? De começo nós podemos dizer sim, Deus pode usar quem quer que seja. Por quê? Porque é Ele que faz, não somos nós, é por Ele, para Ele. Mas a grande questão, e a maioria das pessoas tem e falam, mas você não conhece o meu passado. Sabe, o meu passado, ele traz grandes marcas, e as pessoas olham para mim e vejam algum impedimento. No nosso texto, no capítulo 9, a partir do versículo 1, vai dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha o pior dos testemunhos. Ele não só era um religioso, algum arrogante, mas a Bíblia diz que ele culpava os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, de estar atrapalhando a obra de Deus. Ele não entendia, e a Bíblia vai dizer que ele mesmo entendeu que o passado dele era horrível. Mas olha o que ele disse em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13: embora eu fosse um blasfemo, um perseguidor, um violento, contudo, recebi misericórdia, porque eu agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar, e me encheu da fé e do amor que vem de Jesus Cristo. Quando o amor de Deus chega na nossa vida, a Bíblia diz que a fé e o amor de Deus, ela lança fora o medo, lança fora todas as coisas. Aonde o amor de Deus está, reina paz, reina alegria, e nós entendemos que somos filhos de Deus, e se somos filhos, temos direito, se somos filhos, recebemos a autoridade dele, de ir e fazer grandes coisas para ele. Paulo não só era um perseguidor, mas ele mesmo disse que ele era um assassino. Por quê? Porque as mortes que estavam acontecendo era sobre a sua autoridade. Religiosamente, muitas pessoas teriam inveja dele, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele tinha muito conhecimento, mas internamente, não muito diferente de muitos de nós, que viemos talvez de um berço, de uma família que talvez é cristã, mas internamente muitos de nós somos maus. Quando temos a oportunidade, em vez de fazer o bem, queremos fazer o mal. Paulo, ele diz que dentro dele, aquilo que ele queria fazer de bem, ele não fazia. Ele só fazia o que era mal, mas ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá vitória. Nele todas as coisas são feitas nova, e aí nós podemos fazer grandes coisas para Deus. Sim,
Paulo tinha um testemunho terrível, parecia ser um grande obstáculo, mas a Bíblia diz que a graça de Deus quebrou todas essas coisas e usou Paulo de uma maneira maravilhosa. Nós precisamos entender que os nossos obstáculos, na verdade, podem ser uma oportunidade de bênção para Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma vez que nós somos salvos, Ele o quê? Lava os nossos pecados e nos dá uma nova oportunidade. Não só isso, mas a Bíblia diz no livro de João capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 7, que quando estamos em Cristo, Ele até nos chama de novos nascidos. É uma nova oportunidade, nascemos novamente para fazer a graça, para fazer o trabalho da graça, levar a mensagem da fé, e nós não devemos dar ouvido ao que as pessoas, ao que o inimigo, ou até mesmo que a nossa memória possa trazer do nosso passado. Disse um certo pastor que existe apenas 3 recordes, 3 listas do passado que pode nos afetar. A primeira dela é a lista que está na nossa mente. Nós lembramos do erro que cometemos, das coisas que fazemos. A segunda lista é aquela que está na mente daqueles que nos conhecem, os nossos amigos, principalmente os nossos familiares. E a terceira lista é aquela que está com Satanás. E a Bíblia nos diz que ele lança na nossa cara todos os dias a nossa lista do nosso passado. Mas sabe o que é mais interessante? A Bíblia diz que Deus, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas do nosso passado, Ele não lembra mais. Sabe, uma vez que estamos em Cristo, a Bíblia vai dizer que Ele esquece. Olha o que está escrito no Salmo 103, versículo 12, verso 12, ele diz assim, ó, os seus passados eu afasto tão distante, quanto o Oriente está do Ocidente. Não tem como você estar próximo dos seus pecados, por quê? Eu mesmo, Isaías 43, versículo 25, sou quem por minha própria causa apagarei todos os seus passados e todos os seus pecados, e dele nunca mais voltarei a lembrar. É uma das coisas que nós não conseguimos entender, mas Miqueias vai dizer que Deus lança fora onde? No mar do esquecimento. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer assim, ó, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele começa a partir do versículo 10, dá uma lista de pessoas e de atitudes que não entrarão no reino de Deus. E ele vai dizer muitos tipos de pecadores, assassinos, homossexuais, mentirosos e tantas coisas. E aí ele diz assim, e alguns de vocês também eram assim, mas foram purificados, santificados, declarados justos diante do Senhor, por causa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E aí João vai nos dizer, se permanecermos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. O nosso passado não é um obstáculo para Deus nos usar, independente das nossas falhas. O apóstolo Pedro é alguém que poderia nos dar um grande exemplo. O maior sermão usado para fazer a maior salvação de almas no Novo Testamento, por meio do apóstolo Pedro, aconteceu logo, alguns dias depois de ele ter negado o Senhor Jesus Cristo e dizer que não conhecia e que estava pronto para abandonar todas as coisas. O Senhor se esquece do seu passado e diz, vá e alimente as minhas ovelhinhas e alcance o maior número de pessoas, e Deus usa mesmo depois de negar. Moisés, a Bíblia diz que ele matou alguém tentando fazer aquilo que ele achava que era correto, mas mesmo assim, Deus o usou para a sua glória. Sansão, esses dias ministramos sobre Sansão, mesmo depois de ter feito muitas coisas erradas, a Bíblia vai dizer que ainda no fim de sua vida, o Senhor o usa muito mais do que tinha usado em todo o seu ministério. Teríamos muitas pessoas para mencionar aqui. Abraão, chamado pai da fé, mentiu, teve um filho com uma pessoa que não deveria ter, mas depois Deus vem o chamar de amigo de Deus, e dele escolhe para fazer uma linhagem, da onde viria o Messias. Teríamos muitos aqui para mostrar, mas isso já é suficiente para dizer que o teu passado não é impedimento para você dizer, Deus não pode me usar. Mas nós podemos e devemos dizer todos os dias, como Isaías, eis-me aqui, Senhor,
usa-me da maneira que tu quiser, e eu estou pronto, e eu quero ser um servo teu. Mas talvez você diga: mas você não conhece a minha circunstância momentânea, o meu presente. Sabe, o apóstolo Paulo, no presente, ele estava indo a Damasco para perseguir. Sabe, Deus não esperou o apóstolo Paulo mudar e ter um arrependimento. Não, Deus nos usa, independente das nossas falhas. O Senhor pega e Ele nos muda. E o poder de Deus é tão grande que Ele pode mudar, talvez isso que você pensou agora nesse momento: essa minha falha é muito grande. Deus pode mudar instantaneamente, porque a Bíblia diz que no mesmo instante, Saulo teve uma mudança de coração e disse: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Independente da sua bagagem, independente do que você carrega, independente do que você está trazendo na sua vida, Deus pode usar todas as nossas fraquezas. Algumas pessoas têm pouca educação, outros não têm recursos financeiros e dizem que não podem fazer. Alguns se sentem fracos na fé, outras pessoas são até mesmo muito arrogantes, orgulhosos e acham que não pode fazer. Mas a Bíblia diz que são essas pessoas que Deus usa quando se entregam na mão dele, porque ele muda o que precisa ser mudado, e ainda usa muito das nossas falhas e das nossas marcas para que o nome dele possa ser glorificado. Moisés tinha 80 anos. Deus não esperou ele entrar numa academia, fazer um exercício e se preparar para andar 40 anos no deserto. Não, mesmo idoso, dizendo: Senhor, o Senhor pode chamar qualquer um outro. Senhor, faz 40 anos que eu estou no deserto, já estou pesado de língua. Senhor, tantas pessoas que o Senhor pode usar. O Senhor disse: não, é você, com as suas falhas, com os seus problemas, eu vou te usar. Lembra do endemoniado gadareno? A Bíblia diz que as pessoas tinham medo dele. As pessoas corriam, ninguém o conseguia segurar, ele quebrava as prisões e causava medo em todas as pessoas. Mas Deus disse: olha, vai ser você que eu vou usar para ganhar as pessoas desta região. Volte e vá fazer a obra que eu tenho para fazer neste lugar. No livro de 2 Reis, capítulo 7, nós temos a história de 4 leprosos. O povo de Israel estava sofrendo uma perseguição do exército inimigo que tinha fechado a cidade. E aqueles leprosos, eles viviam de ajuda, porque eles não podiam estar no meio das pessoas, eles viviam separados. E aí, o povo não podia sair para dar alimento para eles, eles não podiam entrar, as pessoas estavam dentro da cidade quase que a ponto de morrer também de fome, e aqueles leprosos estavam lá fora, e eles não sabiam o que fazer, até que um deles disse: olha, se ficarmos aqui, vamos morrer. A nossa condição é de leproso, a nossa condição é de pessoa abandonada, mas nós vamos tomar uma atitude. E a Bíblia diz que eles começaram a marchar, caminhar na direção do acampamento inimigo, e Deus fez com que o inimigo ouvisse um grande exército. Talvez você se sinta fraco, talvez você se sinta pequeno, mas tudo que você precisa é dar o primeiro passo, porque a Bíblia diz que o Senhor está sempre do nosso lado, confirmando. Os passos de um homem bom são confiados, confirmados pelo Senhor. O que eu estou tentando levar você a entender, que independente do que você está vivendo, as suas circunstâncias, não vai pegar Deus de surpresa. Deus já conhece, Deus sabe você, Ele conhece aonde você mora, Ele sabe o endereço da sua casa, Ele sabe o número do seu RG, Ele não precisa me revelar aqui, Ele sabe tudo sobre você, Ele sabe a dificuldade que você está passando, e mesmo assim, Ele quer te usar. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e a Ele teremos que prestar contas. O que estamos fazendo com toda a oportunidade que Ele tem nos dado? O que estamos fazendo com a vida? O que estamos fazendo com o que Deus espera de nós? Jó, ele disse assim certa vez: se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não o vejo. Se Ele opera no norte, ou se Ele opera no sul, eu não o percebo, mas Ele conhece o meu caminho, e Ele está me provando, para ver como é que eu vou sair no final. O segredo da nossa vida e da nossa vitória está em colocarmos em prática Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Oferecer
o nosso culto, a nossa vida como um sacrifício vivo. Você não veio à igreja para passar 1h30 sentado ouvindo algumas pessoas cantar, algumas pessoas falar. Você veio aqui para se oferecer ao Senhor em gratidão por o que Ele tem feito e dizer: Senhor, eu não vou me conformar com este mundo, eu não vou deixar ser levado pela pressão, mas eu quero deixar que a Tua palavra mude a minha mente, porque eu quero compreender, eu quero viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Precisamos estar prontos para dizer: Senhor, eis-me aqui, use-me a mim. Ou estamos preparando pessoas para enviar. Semana que vem nós vamos ter aqui a conferência de missões, para que todos os povos o adorem. Vamos estar ouvindo a importância de nos conscientizarmos que, independente do nosso passado, independente do nosso presente, da nossa circunstância, o Senhor quer nos usar. Mas talvez você diga: sabe, as minhas características pessoais, as minhas falhas, sabe, você não sabe, eu tenho uma doença, eu tenho algum problema, sabe, eu sou fora do padrão, eu não encaixo naquilo que me parece que Deus quer usar, na igreja Ágina, no ministério de Deus. As pessoas também pensaram isso de Paulo. Quando Paulo se apresentou em Jerusalém, ou quando ele se apresentou para as pessoas dizendo que o Senhor tinha dado uma visão a ele, muitas pessoas: não, ele está querendo nos enganar. Sabe, eu acho que ele está querendo nos pegar para nos prender. Talvez as pessoas não vão dar crédito àquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas você precisa confiar que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, para ir até o fim e usar a sua vida de uma maneira maravilhosa. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha algumas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele tinha alguns problemas de saúde. E talvez, se ele fosse muitos de nós, ele poderia começar a dar algumas desculpas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz que as pessoas entendiam a autoridade que ele tinha quando ele enviava cartas. Mas quando ele estava presencialmente, as pessoas viam que ele não intimidava muitas pessoas, ele era uma pessoa simples. Ele mesmo diz: olha, eu nem tenho muito bom discurso, a minha oratória não é muito boa. Talvez você diz: olha, eu não sou uma pessoa de oratória, eu não tenho estudo, eu nem tenho o 2º grau completo, eu tenho muitos erros de Portugal, tenho erros de português, tenho vergonha de falar de Jesus, sabe, eu sou uma pessoa enferma. O apóstolo Paulo tinha muitas dificuldades, mas mesmo assim ele estava sempre pronto para ser usado, independente das suas dificuldades. Deus usa até mesmo aquilo que para nós é uma falta. Para quê? Para fazer o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Ele gosta de usar os que não são, para confundir os que são. Ele gosta de mostrar ao mundo que o poder é dele, para que a glória seja dele. Só para tomar alguns exemplos e irmos no caminho de concluir, a Bíblia diz que tinha uma jovem, que ela não tinha nem pai nem mãe, vivia com o seu primo que era meio tio, e ela entrou num concurso de beleza que ninguém daria alguma chance de ela ganhar, mas ela veio a ser não só a vencedora, mas ela veio se tornar a rainha do reino da Pérsia. O nome dela era Radassa, conhecida como Esther. Por causa dela, todo o povo de Israel, os judeus, quero dizer, foram salvos, e a linhagem chegou até Jesus. Se não fosse uma pequena jovem que tomasse uma posição e disse: eis-me aqui, Senhor, pode me usar para que o teu nome venha a ser glorificado, o povo de Israel teria sido aniquilado. Mas ela disse: Senhor, me usa, independente da minha pequenez, independente de ninguém dar valor a mim, que se cumpra segundo a sua vontade. Davi, nem mesmo seus irmãos: o que você está fazendo aqui, Davi? Você deixou as ovelhas lá, aquelas poucas ovelhas, com quem que você deixou? Deus não só fez ele vitorioso com Golias, mas até hoje, Davi é conhecido como o maior personagem do povo da história judaica, o maior rei que já existiu, e o próprio Senhor Jesus Cristo vem dizer que ele é o filho de Davi, aquele que há de sentar no trono. Não podemos achar que não somos ninguém, porque Deus gosta de usar os ninguém. Deus pegou 12 homens que ninguém dava valor,
Na cidade de Nazaré ele cresceu, ninguém dava valor para Jesus. Ele vai para Galiléia e ele pega pescadores, pessoas que ninguém dava valor, mas a Bíblia diz que estes 12 homens, no capítulo 17 de Atos, versículo 6, eles tocaram fogo no mundo com a verdade do Evangelho e levantaram muitas pessoas que trouxeram o Evangelho até nós, e hoje nós somos salvos por causa desses 12 homens que entenderam a importância de fazer a diferença com aquilo que Deus tem dado. Então, independente de quem você seja, de onde você veio, dos seus problemas, sabe, da sua personalidade, do seu nível de educação escolar, Deus pode te usar e fazer a diferença na sua vida. Tudo que Deus está à procura são daqueles que estão prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Deus não está procurando vasos de ouro, Deus não está procurando vasos de pedra. A Bíblia diz que Ele está procurando vasos vazios, para que Ele possa encher. Agora, se você já estiver cheio de si, não tem como Ele te encher. Agora, as suas fraquezas, aquilo que você acha que é um impedimento, na verdade, é uma oportunidade para que a graça de Deus seja revelada. O próprio apóstolo Paulo, ao entender, ele disse: Senhor, é nas minhas fraquezas que eu sou forte, porque quando eu não tenho, quando eu não posso, eu sei que contigo eu posso todas as coisas. Ana, ela não podia ter filho, mas quando ela disse: Senhor, se tu me der, eu vou dar para ti. Deus deu a ela não somente um filho, mas o maior dos profetas da sua época, um sacerdote, um grande juiz. Daniel era apenas um adolescente. Talvez você diga: eu sou apenas um adolescente. Sim, mas foi este adolescente que Deus usou para confrontar o rei da Babilônia e fazer uma grande obra. Maria era apenas uma menina, prometida em noivado, e ainda nem casada era, mas foi dela que Deus preparou a chegada do seu filho. Então, o seu problema não é nada para que Deus não possa te usar. O segredo é o que o nosso pastor tem falado nos últimos cultos, é entendermos que precisamos nos render e dizer: Senhor, usa-me da maneira que for necessário, usa-me para a tua glória, eu me entrego totalmente a ti. Será que Deus pode usar a sua vida? Sim, com certeza, Ele pode usar a sua vida, mas a sua vida primeiro tem que pertencer a Ele. A quem pertence a sua vida? Você tem tentado fazer as coisas da sua maneira? Deus quer fazer muitas coisas. Eu sei que o nosso tempo corre e não para, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas que são necessárias, porque queremos que Deus nos use, queremos ser usado, mas precisamos entender: já entregamos nossa vida por completo ao Senhor? Eu não estou dizendo aqui apenas ser batizado, ser membro da igreja, não, eu estou falando em realmente entregar a Ele e dizer: Senhor, a ti pertence a minha vida, faça conforme tu quiseres. Senhor, eu me entrego no teu altar, tudo que eu tenho é teu, faça segundo a sua vontade. Outra pergunta: você está disponível e deseja que Deus te use? Temos alguém que está disponível e diz: Senhor, me use, eu quero ser usado? Porque a Bíblia diz que quando nós nos colocamos à disposição, Ele diz: ok, eu vou te usar. É você, eu vou te usar de uma maneira talvez que você não espere, mas vai ser grandes coisas. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele não força. A Bíblia diz no livro de Crônicas que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Ele está procurando aqueles a quem Ele quer usar, Ele quer abençoar, mas nós precisamos estar dispostos a nos entregar ao Senhor. Mas tem uma coisa: se a nossa resposta a uma destas perguntas foi não, Ele não pode nos usar. Ele quer nos usar, mas a Bíblia diz que Ele não aceita nada pela metade. Ele quer uma entrega de vida completa, porque Ele não entregou o seu filho pela metade. Ele entregou o seu filho por completo, para morrer, tomar o nosso lugar, para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus. Eu gostaria de convidar você a estar de pé, e a você pudesse fazer uma reflexão. Mas eu gostaria de desafiar você a examinar o seu coração e a tomar a melhor decisão da sua vida
não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor, porque você não vai ser usado por Deus para que o seu nome venha a ser glorificado. Deus quer te usar para que outras pessoas sejam alcançadas por Deus, mas para isso, nós precisamos dizer: Senhor, toma minha vida, Senhor, ajude-me a dar o entendimento por meio do teu Espírito, que eu preciso estar completamente disposto para ser usado por ti. Talvez você esteja nos assistindo em casa, e você gostaria de ser usado por Deus. O Senhor quer, pode te usar. Aquilo que você pensa que é um obstáculo, para o Senhor não é nada, mas Ele exige uma entrega total. Ele disse: você quer me seguir? Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e aí então você vai estar pronto para me seguir, e aí eu vou estar com você. Eu gostaria de orar por você neste momento. Talvez este culto encerre de uma maneira diferente que talvez você esperava, mas o Senhor nos trouxe aqui hoje, nesses últimos tempos. Ele não quer que nós terminamos o ano da mesma maneira que começamos. Ele quer que nós nos envolvamos, porque cada dia que passa, mais próximos estamos da sua volta, e o Senhor quer que nós estejamos envolvidos para o louvor da sua glória, até que Ele volte, e nós estejamos alinhados com aquilo que Ele tem para nós. Pai amado, eu te louvo, te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram. Senhor, aqueles que ouviram esta mensagem e entenderam que não há desculpa que podemos dar, Senhor, que possamos dar para que o Senhor não venha nos usar, independente do nosso passado. O Senhor diz que Ele lança no mar do esquecimento. Independente das nossas falhas, o Senhor nos salva, nos transforma, nos muda e nos usa para a glória do seu nome. Independente, Senhor, do que as pessoas possam falar de nós, o Senhor usa os que não são para confundir os que são, Senhor. Mas estamos aqui sim, Senhor, como este hino que está sendo solado tão simplesmente fala: Senhor, eu me rendo, eu me entrego para que a tua vontade venha a se cumprir na minha vida. Sim, Senhor, que eu possa ser uma ponte para que pessoas possam alcançar a ti. Senhor, aqui está a tua igreja, fala conosco, usa-nos, Senhor, nesta hora, neste tempo, para que o teu nome venha a ser glorificado. É no nome de Jesus que eu oro e que agradeço. Que o Senhor possa tocar na sua vida, e que você possa reconhecer que Ele pode e Ele quer te usar. Está apenas aguardando você dizer: eis-me aqui, me usa, Senhor, eu quero ser usado. E o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Que esta semana seja uma semana de bênção, seja uma semana de paz na sua vida, e uma semana de grandes oportunidades para ver Deus usar a sua vida de uma maneira poderosa. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo reine sobre todos, e todos presentes dizem amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a sua vida, Ele quer te usar.